Bom dia! Agora sim, estamos ao vivo e animado em mais uma live na pele do líder. Segunda-feira, hoje dia 14 do 12. E hoje, né, como essa live fica gravada, nós vamos seguir, vamos dar sequência. Eu espero que você tenha uma extraordinária semana, que você tenha uma boa semana, que você faça uma semana extraordinária. E hoje nós vamos entrevistar. Eu vou estar aqui batendo um papo também, estou aqui no Facebook, pessoal do Facebook, eles já sabem, né, que a gente não consegue ter acesso aos dois entrevistados, só a minha só consegue me ver. Mas o pessoal do Instagram estão já entrando, como essa live fica gravada, eu não vou esperar muito, nós vamos entrar no bate-papo. Você também pode enviar aí, faz essa gentileza de enviar para o maior número de pessoas que você puder, que já acordaram cedo. Bom dia, comandante, Josimar, Paulo Foleto, Adricione, o João, a Nath, o pessoal já está entrando. E nós vamos dar sequência porque essa live vai ficar gravada mesmo e daí a gente pode ir falando. Pessoal, estamos chegando ao fim do ano, estamos terminando a nossa segunda temporada na Pele do Líder. E é com muita alegria que eu entrevisto a Ideiva, né? A gente já estava programado para entrevistar ela anteriormente ao período eleitoral, mas daí, como teve o período eleitoral, a gente acabou segurando a live. E antes do período eleitoral, eu ia entrevistar a Ideiva da comunidade, mas agora eu vou entrevistar a Ideiva vereadora. E ela já está aí, vou mandar o convite para você, Ideiva. Deixa eu ver aqui se eu consigo encaminhar o convite. Se eu não conseguir, você pode também se chamar aí, que eu aceito aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que ela caiu. Não consigo. Vê se tu consegue me chamar aí, Dave. Às vezes teu perfil é fechado, ele não vai deixar eu chamar. Você vai ter que se oferecer aqui para participar. Dependendo da configuração do perfil, às vezes a gente não consegue. Aí, agora acho que sim. Transmitir. Bom, então, a ideia é que encerrar as 2 semanas aí. Bom dia! Bom dia, Tudo jóia? tudo jóia. Que alegria estar aqui contigo nesse momento. Pois é, eu estava dizendo aqui que anteriormente eu iria entrevistar, né? Lógico, estava na minha lista de convidados, era a Ideiva da comunidade. E agora, com muita alegria, vou entrevistar a Ideiva, vereadora de Lucas do Rio Verde. Então, que loucura, né? Aproveita. Hã? Que loucura. Pois é, aproveite e se apresente aí para o pessoal que está conosco aí ao vivo. Então, agora eu sou a Ideiva, vereadora, né? Até há pouquinho tempo eu era a Ideiva da comunidade, agora eu sou a Ideiva, vereadora, e estou aqui à disposição para exercer da melhor forma possível esse cargo a quem está me sendo confiado. E só peço que Deus me ilumine, me dê o caminho, porque eu sei que na vida da gente é assim, né? Todo dia, enquanto trabalhava na comunidade, dizia: Senhor, o que queres que eu faça? E acredito, e Ele nunca abandonou, então agora acredito que a missão se tornou maior. Então, Senhor, o que queres que eu faça? É isso aí. E Deiva, o nosso quadro ele é especificamente assim voltado à liderança, comportamentos que se diferenciam. Você foi professora por 10 anos, né, que já é o professor sempre é uma figura admirada ali por ensinar, por acolher, por ter ali talvez uma certa paciência de desenvolver as pessoas. E depois você ainda teve 13 anos de comunidade terapêutica, né? Que também é o mesmo trabalho de acolher, de ensinar e tal. Na tua opinião, assim, qual que é o comportamento que te levou a assumir essas frentes? Ou se você acha que é uma coisa que você já nasceu com isso, ou você aprendeu a desenvolver? Como é que você vê essa questão de exercer essa liderança nesses ambientes que exigem mesmo que você tome a frente? É diferente de você estar num outro ambiente que você não precisa estar à frente, mas ser professora e ser coordenadora de uma comunidade terapêutica, igual a gente conhece aqui, que tem bastante caso, que tal, exige mesmo uma postura de líder, não tem escolha, né? Como é que foi isso para você? Na verdade, quando nem fui eu
que decidi ser professora, sabe? 30 anos atrás, lá, tu tá estudando e ser professora era um dos cargos mais fáceis, digamos assim, para mulher, né? Era uma das opções ser professora. Não foi, se eu te dizer, não foi uma decisão minha, mas foi muito mais uma decisão da família, das minhas irmãs, né? Porque eu tenho mais 4 irmãs, que seria uma coisa boa eu ser professora. Mas acredito que Deus vai, no momento que a gente diz o sim para uma profissão, para aquela que for, Deus vai nos conduzindo, Deus vai nos encaixando, né? Vai nos preparando para aquilo que a gente vai assumir. Quando eu fiz o concurso, eu não imaginava, por exemplo, que eu seria convidada para trabalhar na PAI, né? Trabalhar na educação especial. E foi uma coisa muito engraçada. Um colega meu, que inclusive hoje está aqui em Lucas, né? A gente se encontrou, estava fazendo a papelada, e se encontramos na Caixa Econômica Federal e ele me disse, Dave, estamos te esperando na PAI. Eu falei, como na PAI? Não, nós estamos te esperando, né? Saiu o concurso, nós estamos te esperando para trabalhar conosco na PAI. E para mim, aquilo ali foi um grande convite. Foi do nada, né? Ah, então já tem alguém me esperando. Então é ali que eu vou, né? E foi, os primeiros 2 anos foi muito preocupante, eu tinha medo, levava o problema embora, foi sofrido. Nós entramos em 8 professoras e eu fui a única que permaneci, que fiquei depois dos 10 anos, né? Porque é muito desafiador. Sim. E daí, nesse meio tempo, fui contratada para trabalhar também na mesma escola, né? Só que daí no particular. Aí depois município, né? Questões políticas, né? O município vai trocando, tirando os professores, às vezes não se importa muito com a qualidade do ensino do aluno, mas muito mais com a vontade ou a cabeça de algumas pessoas, né? Então, fui para o interior, né? O último ano, antes de vir embora para cá, eu ainda dava aula no interior, onde eram as salas divididas, né? Eu dava na mesma sala. Eu dava para segunda e quarta série, a outra prof para primeira e quinta, entendeu? Então, foi um desafio muito grande, como é todo dia, né? Estarmos com pessoas e eu acho que o líder é aquele que ele quer mudar as pessoas através dele mesmo, né? A gente precisa convencer as pessoas daquilo que a gente está fazendo. Então, ser professor hoje é primeiro a gente tem que estar convencido, né? Com certeza. Primeiro a gente Você, precisa. é engraçado porque geralmente as pessoas falam assim, ah, eu tinha vontade, né? E eu vejo muitas pessoas aqui me pedindo, sempre cai na caixinha a questão do propósito, né? As pessoas falam, ah, eu não achei meu propósito de vida ainda. Só que existem 3 fatores muito importantes para definir propósito, né? Um deles é um dom, certo dom, um talento. O outro é a circunstância, né, que você tem. E a outra, o chamado do coração. Então, assim, às vezes você tem um talento ali de cozinhar, você tem uma certa habilidade em cozinhar, você até gosta, mas não é ali que teu coração está te chamando para estar, né? E às vezes você não tem a circunstância, né? Então, por exemplo, eu entendi que você se doou a uma atividade, você não ficou presa no seu coração. Bom, no começo você tinha uma circunstância, tinha professora disponível. Você entendia que tinha uma certa habilidade para dar aula. Eu vejo as pessoas hoje olhando muito para o coração. Eu falo assim, querido, encontra um outro lugar para o seu coraçãozinho, porque agora você não pode ir vender miçanga na praia. Aqui não tem praia, você não sabe fazer miçanga. Pô, espera chegar. Casar esses 3 é muito complicado. E eu ainda incluiria mais uma, a oportunidade. Pois é, Porque então, às que é vezes a as coisas circunstância, né? aparecem e tu fica naquela, ai, será que é? Será que não é? Ai, eu não tenho essa habilidade, esse dom. Mas as coisas, né? Deus deu o dom para nós, para a gente modificar, para a gente melhorar, para a gente aperfeiçoar esse dom. E quando eu fui professora a primeira vez, eu realmente assim, né? Eu era novinha, né? Mas assim, na minha cabeça, eu tinha trabalhado anteriormente com meu sogro na agropecuária, daí eu fui para o hospital, aí daí depois, né, eu fui chamada no concurso. E eu penso que quando a gente se propõe a fazer algo,
a gente tem que se propor juntando tudo isso. O coração, o desejo, o coração, o desejo, esse dom e pegar essa oportunidade e fazer disso o melhor da tua vida. É isso Por aí. mais difícil que seja, porque em todo lugar, em todo momento a gente encontra dificuldades, né? Eu sempre falo que você não pode ouvir só uma coisa, né? Você não pode ficar só ouvindo o coração. E hoje as pessoas estão muito imbuídas em ouvir o coração. Ah, não, eu não gosto. Ah, eu não gosto, eu não quero. Aí vai largando, vai largando. Você imagina se todo mundo fosse ouvir o coração. Em algum momento eu vou ter que fazer o que tem que ser feito. Eu não posso ficar olhando A razão tem que falar mais alto. se eu gosto ou não gosto, né? Por exemplo, você trabalhou em escolas com crianças deficientes, em algum momento a criança se defecou, urinou, fez alguma coisa, você não tem muita escolha, ou você vai fazer, ou você vai fazer. Ou você vai fazer. Eu Ou sempre você vai falo isso. fazer. E na educação especial é muito, muito isso. Eu sempre falo, a gente era muito mais babá, mãe, do que propriamente professor. Sim. Né? Porque tu precisa entender a limitação, né? Tu precisa entender que é diferente. Né? Nós não podemos jogar numa sala, e por isso que eu sempre trabalhei, durante os 10 anos que eu trabalhei na PAI, a história da inclusão. O que é inclusão? Inclusão, está inclusa, colocou numa sala de aula com mais 20, essa criança está inclusa. Não. Ela precisa fazer parte daquilo para estar inclusa. Ela precisa, e não tem como, Wellington. As pessoas podem dizer, não, eu não olho com diferença. Olha porque olha. Se não olha por diferença, olha por curiosidade, olha por qualquer coisa. Às vezes a pessoa está até olhando por compaixão mesmo, né? Isso, eu até exatamente isso. Porque eu também, às vezes, outro dia, eu tava... por pena, entendeu? Isso. Por pena, por compaixão, por se compadecer daquela situação. Mas olha, Isso. é tratado diferente. Para um professor não é fácil. Tu tem 25, né? Tidos normais, e daí tu tem 1, 2 especial, e que tu sabe que não vai conseguir dar o mesmo acompanhamento. Então, quando a gente fala a palavra inclusão, a gente tem que ter noção do que é realmente a inclusão. Se é colocar dentro daquela sala de aula e dizer que está inclusa, ou se é tentar fazer o máximo para aquela criança estar junto. E eu vou te falar, é até bom olhar, sabia? Sim. Eu acho que tem que olhar, porque se você não consegue encarar a realidade do mundo, porque aquilo ali é a realidade. Outro dia eu estava no hospital, eu fui fazer um raio-x no meu dedo, e chegou uma mãe com uma criança de uns 15 anos, né, definhada assim, as pernas, o braço, e ela com aquela força, uma força assim, abraçou e sentou e ficou sentada, e a menina veio, a senhora não quer uma cadeira de roda? Ela falou, ele não para na cadeira de roda. A minha vontade era tomar o menino dela e segurar para ela, porque eu vi que ela estava... Mas ela faz aquilo todo dia. Todo dia, uma vida inteira. Uma vida inteira. Aí eu olhei para não tem férias, não tem final de semana. E eu fiquei olhando, e aqui o pessoal está assistindo a gente, eu fiquei olhando para ele, ele tinha uma pulseirinha de ouro assim, estava bem cuidadinho, estava de meia, ela abraçava ele, beijava ele, e eu fiquei olhando aquilo foi tão forte. Aquilo é amor incondicional. Esse é o maior amor que existe. Inconscientemente eu me coloquei em oração e louvor de agradecer todas as graças que eu tenho na minha vida e pedir por aquela mãezinha, por aquela família. Mas você olha numa pessoa dessa, você nunca... É muito difícil você encontrar uma pessoa dessa com sofrimentos. Uhum. É mais fácil você olhar uma pessoa que tem tudo reclamando e sofrendo do que alguém assim. Da circunstância, porque é alguém que encarou exatamente o que você encarou lá no começo da tua jornada, a vida. Ó, meu amigo, peraí, aqui não tem outro lugar, aqui não tem outra coisa para fazer. Não tem outra opção. E daí eu queria te perguntar, né? E isso é uma, como eu sempre digo, né? Se você olhar, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, ela é uma figura franzina, pequena, mas de uma personalidade tão forte, de uma espiritualidade tão forte, capaz de mover e realizar tanta coisa que muitos homens fortes não dão conta de realizar. E daí eu queria aproveitar e te perguntar. Eu sempre te olhei de longe, né? Nós nunca tivemos uma amizade, até uma vez te procurei para talvez ajudar na comunidade, depois acabou acontecendo outras coisas na minha vida e eu não tive como continuar.
Mas eu sempre te olhei de fora como uma mulher de uma personalidade forte, de uma opinião forte. Você se considera essa mulher? E se você se considera, você sempre foi assim? Ou essas situações todas da vida te forjaram assim? Eu me considero uma mulher forte, de opinião, firme, onde às vezes eu assusto as pessoas, né? Onde às vezes as pessoas até me interpretam mal, né? Tipo, a Ideiva é afoita, a Ideiva é isso, a Ideiva é, entendeu? É casca grossa. Os meninos da comunidade dizem, ah, dama de ferro, a nossa onça, a nossa cobra, a nossa... Eu me considero essa mulher forte. Se eu fui sempre assim, eu não sei. Mas teve momentos onde a vida me exigiu em que eu fosse forte. E pelos meus filhos, né? Eu lembro, nós passamos uma crise financeira muito grande, onde eu sofri muito, a gente sofreu, né? E infelizmente esse privilégio não é só meu, né? Muita gente, Sim, eu tive esses também. né? E eu lembro que um dia eu estava na casa da minha sogra e as coisas estavam muito difíceis. E eu sempre fui de me maquiar, de me pintar, né? De não sair do quarto sem um rímel, sem um batom. E quando a gente não tá bem, isso não vai. E o meu menino era pequenininho, ele veio com o batom da minha sogra na mão e ele olhou para mim e ele disse: Mãe, passa batom. Passa batom, mãe, por favor, passa batom. A partir daquele momento, Wellington, eu vi que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ser a leoa mesmo. E a partir daquele momento eu decidi que eu ia virar isso, que eu ia me tornar uma mulher forte, guerreira, uma leoa, pelos meus filhos, em primeiro lugar. Começou por eles. E a gente vai deixando, eu acho que essa história do passa-batom era porque ele me olhava todo dia e a mãe é forte, tá maquiada, tá de batom, né? E de repente a mãe ficou doente, a mãe ficou fraca. Então, não sei se eu fui sempre forte, eu sempre tive uma personalidade forte, assim, na adolescência, criança, não sei. Mas eu me tornei assim. A Sim, vida, a vida sim. faz com que a gente tome atitudes diferentes. A vida faz com que a gente se revista, né? De, às vezes, uma nova personalidade para a gente até ter condições de seguir em frente. E me tornei essa pessoa forte. É, Hoje eu me vejo como uma mulher que faz, eu me vejo como uma mulher forte. As pessoas às vezes me questionam e acham que eu teria que ser mais meiga, mais doce, mais, mas eu não sou. Até eu não gosto da palavra meiga. Eu, para mim, meiguice me faz olhar e pensar, ai, queridinha, coitadinha, tarará. Eu não sou. Eu quero ser olhada como aquela mulher forte, como aquela mulher você nunca gostou bonita, de ser destemida. coitadinha? Não. Nossa, isso me Eu irrita sempre. muito. A Monique, a minha esposa, também não gosta. E às vezes quando eu falo assim, ah, coitado do fulano, coitado nada, ela também não gosta que chame os outros de coitado. Eu acho que, olhando para você falar, ouvindo você falar, né, e te olhando, é claro, eu fico pensando aqui que o lugar que você está inserida, desde o começo da tua vinda para cá, da tua vida profissional, a pai e casa de habilitação, né, trabalhando com drogados, com pessoas que têm um vício, que de certa forma estão acorrentadas em outra esfera, que não é uma esfera física só, não é uma limitação física, né? Igual o primeiro trabalho teu estava num estágio de limitação física. Pessoas que realmente têm uma necessidade, tem ali, sei lá, alguma limitação que se a gente não tiver, não compadecer, você se irrita, porque você ensina 10 vezes a mesma coisa, você fala 30 mil vezes a mesma coisa e ela continua derrubando, continua caindo. Quando você sai daquela esfera ali e vai para uma esfera de uma casa terapêutica, por exemplo, que é o lugar que você teve, você encontra pessoas que É o elas estão. oposto. Isso, oposto. Elas têm, É o às vezes, oposto. todas as condições físicas e mentais, mas elas estão acorrentadas em outro lugar. E, Exatamente, é o oposto. e quando a gente tem a personalidade forte e exequível, como você falou, se eu sou uma mulher que faz, muitas vezes falta paciência de entender abençoado. Por que você não consegue sair daí? E como é que funciona nessa hora? Porque ali sim é o lugar, eu acho, que mais a gente exercita aquele perdão que Deus pede para nós, né, que o Senhor pede para nós na palavra, 70 vezes 7.
Porque todo dia você vai ali, pega o cara da rua, dá um banho nele, ajeita ele, pá, tá, ele reabilita e soltou. Daqui a pouco ele tá ali de novo na rua, você olha para ele e fala, meu Deus, e agora? Já fiz 3 vezes. Ah, como é que é 10 isso? vezes 10, 30, né, às vezes. E a família, então, né? faz, né? Então, trabalhar com criança especial é totalmente o oposto de trabalhar com dependente químico, né? Porque a criança não teve a opção. Ou ela passou por uma doença, uma síndrome, né? Ela não tem essa opção. E o nosso dependente, o nosso usuário, foi uma opção de vida. Independente do porquê ou como ele chegou nessa vida, foi uma opção de vida. Uma opção, porque eu sempre trabalho que a vida é feita de escolhas. E a gente escolhe. Assim como eles, no momento que eles entraram para a droga, mesmo sabendo, porque hoje ninguém entra no mundo da droga sem saber o que é a droga, né? Então, eles entraram por algum motivo, querendo ou não, como eles mesmos dizem. Ah, eu fui sem vergonha, eu estava num momento de crise. Então, aí entra a parte do ouvir e entender o ser humano. Não o crime que ele cometeu, não o ato errado que ele cometeu. Aí entra o Senhor, o que queres que eu faça, né? Aquilo que Jesus disse, eu estive preso, me visitasse, eu estive, né, naquela situação. Uhum. E não foi fácil, principalmente porque eu sou afoita, né? Eu sou realmente mais enérgica. Wellington, a gente aprende. Quando a gente põe amor no coração, e desejo de fazer a diferença, a gente aprende. Então, na comunidade terapêutica foi um aprendizado diário, porque todo dia, né, a gente tinha que fazer o plano de aplicação, que era o plano de ação de trabalho, né, anual, e mandar para a ação social da prefeitura, né, ou para a parte da saúde. E daí assim, Deiva, mas é a mesma coisa, assim, porque todo dia nós começamos um novo tratamento com uma nova pessoa. Todo dia é um recomeçar. Mesmo aquele que está lá pela 8ª vez. É um recomeçar. Porque se ele está ali novamente pedindo, é porque ele não aprendeu o suficiente lá atrás. E uma das coisas assim que eu sei e que eu ouço muito dos meus guris, né? E eu falo, eles para sempre vão ser os meus guris. Independente se a Ideiva agora não é mais coordenadora da comunidade terapêutica, mas eu vou estar em outro lugar, sempre para ajudar eles, as famílias deles, estar com eles. É aquela coisa de estar junto, de procurar entender, de quantas vezes o juiz pediu para levar alguém para lá, e daí o juiz dizia, o cara assim, não fala para mim, ou o conselho tutelar, a mãe, o menor, né? O cara é assim, não fala para mim, deixa eu criar esse conceito. Porque quando as pessoas, e assim é conosco, quando Sim, alguém porque é tem uma um experiência. preconceito, Você que tem que ter a tua experiência né? com a Mas pessoa, e senão é você assim, já começa a contaminar, né? exatamente. E quando vem pra gente alguém com um preconceito definido, não precisa nem saber quem o cara é, porque o cara é. Não, eu não quero saber. Deixa eu criar esse conceito, deixa eu conhecer essa pessoa. Tanto que eu recebi, não sei o número de menores na comunidade, onde eu ouvia, que aqui fora eram os capeta, que aqui fora era um criminoso, que era isso. Eu, dentro da comunidade com eles, nunca tive nenhum problema. Muito pelo contrário. Eles eram apaixonantes, eles eram de vir me abraçar. Até hoje eles me chamam de mãezinha, né? Ou mãezinha, ou não sei o quê, né? Ou por mais, na minha cobra, né? Nossa dama de ferro, tarará. Mas assim, de tu entender, tu olhar para eles de uma forma diferente que as outras pessoas olham. Por Sim. mais que eu sabia né, o histórico de cada um, porque sempre a gente deixou muito claro assim. Eu sempre pedia, você tem problema com a justiça? Se tu não quiser me contar, para mim não tem problema. Mas se acontecer alguma coisa, um juiz, um mandado, alguma coisa, eu não vou ter como ajudar. Então, se você quiser me contar a tua vida, para eu tentar te ajudar, você vai fazer. Sim. E acaba sendo um livro aberto, né? Eles acabam fazendo com que a gente saiba Porque de tudo certa forma são pessoas que precisam, que precisam, que estão estão... necessitadas. É como se você jogasse um copo d'água numa terra seca, assim, né? Exato. E essas pessoas, Wellington, eu muitas vezes dizia, tu não merece. Mas tu tem uma mãe, tu tem um pai, tu tem um filho, tu tem um irmão. E é por eles também que eu vou trabalhar contigo. Oi, Deiva. E no decorrer eles acabam, e daí a gente acaba se encantando
com aquele ser que vem para ti com a pior mazela do mundo, e daí tu, no dia a dia, conhecendo, tu vê que ele é só um ser humano, que às vezes não teve oportunidade, que não foi amado, que não teve alguém que instruiu, que não... Então é muito fácil sempre jogar, tirar pedra, né? É tudo vagabundo, é tudo isso. Nós não podemos generalizar. Porque primeiro, eu penso sempre, o primeiro conceito que eu faço para alguém é em cima de mim mesma, daquilo que eu acho que tem que ser. E a gente sempre acha meio errado, né? A gente quase né? nunca acerta o que a gente acha. Uhum. Porque é aquele negócio, quem planta acha, colhe quase. Eu sempre falo essa frase em todo lugar que eu vou. E quando você acha, você quase tem razão, mas você nunca tem. E o quase não é certo, então você sempre está errando. Mas deixa eu te falar, a Ingrid perguntou aqui, ó, qual foi o maior aprendizado entre as duas profissões? O que você mais aprendeu? O amor incondicional. Porque é um amor que tu conquista e que tu tem certeza que tu não vai ter nada em troca. Sim, não vem nada, é. Não vem nada. Não vem nada. Não vem nada e ao mesmo tempo vem tudo. Porque eu sempre falo, as crianças da paz elas são tão especiais que elas são sinceras demais. Ou elas te amam ou elas te odeiam, né? E geralmente quando tu tá nesse trabalho, elas... Bom, então a ideia é que encerrar as 2 semanas aí. Bom dia! Bom dia! Tudo jóia? Tudo jóia. Que alegria estar aqui contigo nesse momento. Pois é, eu estava dizendo aqui que anteriormente eu iria entrevistar, né? Lógico, estava na minha lista de convidados, era a Ideiva da comunidade. E agora, com muita alegria, vou entrevistar a Ideiva, vereadora de Lucas do Rio Verde. Então, que loucura, Aproveite... né? Hã? Que loucura. Pois é, aproveite e se apresente aí para o pessoal que está conosco aí ao vivo. Então, agora eu sou a Ideiva, vereadora, né? Até há pouquinho tempo eu era a Ideiva da comunidade, agora eu sou a Ideiva vereadora e estou aqui à disposição para exercer da melhor forma possível esse cargo a quem está me sendo confiado. E só peço que Deus me ilumine, me dê o caminho, porque eu sei que na vida da gente é assim, né? Todo dia, quando trabalhava na comunidade, dizia: Senhor, o que queres que eu faça? E acredito, e ele nunca abandonou, então agora acredito que a missão se tornou maior. Então, Senhor, o que queres que eu faça? É isso aí. E Deiva, o nosso quadro ele é especificamente assim voltado à liderança, comportamentos que se diferenciam. Você foi professora por 10 anos, né? Que já é o professor sempre é uma figura admirada ali por ensinar, por acolher, por ter ali talvez uma certa paciência de desenvolver as pessoas. E depois você ainda teve 13 anos de comunidade terapêutica, né? Que também é o mesmo trabalho de acolher, de ensinar e tal. Na tua opinião, assim, qual que é o comportamento que te levou a assumir essas frentes? Ou se você acha que é uma coisa que você já nasceu com isso, ou você aprendeu a desenvolver? Como é que você vê essa questão de exercer essa liderança nesses ambientes que exigem mesmo que você tome a frente? É diferente de você estar num outro ambiente que você não precisa estar à frente, mas ser professora e ser coordenadora de uma comunidade terapêutica igual a gente conhece aqui, que tem bastante caso, que tal, exige mesmo uma postura de líder, não tem escolha, né? Como é que foi isso para você? Na verdade, nem fui eu que decidi ser professora, sabe? 30 anos atrás, lá, tu tá estudando e ser professora era um dos cargos mais fáceis, digamos assim, para mulher, né? Era uma das opções ser professora. Não foi, se eu te dizer, não foi uma decisão minha, mas foi muito mais uma decisão da família, das minhas irmãs, né? Porque eu tenho mais 4 irmãs, que seria uma coisa boa eu ser professora. Mas acredito que Deus vai, no momento que a gente diz o sim para uma profissão, para aquela que for, Deus vai nos conduzindo, Deus vai nos encaixando, né? Vai nos preparando para aquilo que a gente vai assumir. Quando eu fiz o concurso, eu não me imaginava, por exemplo, que eu
seria convidada para trabalhar na PAI, né? Trabalhar na educação especial. E foi uma coisa muito engraçada, um colega meu, que inclusive hoje está aqui em Lucas, né? A gente se encontrou, estava fazendo a papelada, e se encontramos na Caixa Econômica Federal e ele me disse, Dave, estamos te esperando na PAI. Falei, como na PAI? Não, nós estamos te esperando, né? Saiu o concurso, nós estamos te esperando para trabalhar conosco na PAI. E para mim, aquilo ali foi um grande convite. Foi do nada, né? Então já tem alguém me esperando. Então é ali que eu vou, né? E os primeiros 2 anos foi muito preocupante, eu tinha medo, levava o problema embora, foi sofrido. Nós entramos em 8 professoras e eu fui a única que permaneci, que fiquei depois dos 10 anos, né? Porque é muito desafiador. Sim. E daí, nesse meio tempo, fui contratada para trabalhar também na mesma escola, né? Só que daí no particular. Aí depois município, né? Questões políticas, né? O município vai trocando, tirando os professores, às vezes não se importa muito com a qualidade do ensino do aluno, mas muito mais com a vontade ou a cabeça de algumas pessoas, né? Então, eu fui para o interior, né? O último ano, antes de vir embora para cá, eu ainda dava aula no interior, onde eram as salas divididas, né? Eu dava na mesma sala. Eu dava para segunda e quarta série, a outra prof para primeira e quinta, entendeu? Então, foi um desafio muito grande, como é todo dia, né? Estarmos com pessoas, e eu acho que o líder é aquele que ele quer mudar as pessoas através dele mesmo, né? A gente precisa convencer as pessoas daquilo que a gente está fazendo. Então, ser professor hoje primeiro a gente tem que estar convencido, né? Com certeza. Primeiro a gente precisa. É engraçado porque geralmente as pessoas falam assim, eu tinha vontade, né? E eu vejo muitas pessoas aqui me pedindo, sempre cai na caixinha a questão do propósito, né? As pessoas falam, eu não achei meu propósito de vida ainda. Só que existem 3 fatores muito importantes para definir propósito, né? Um deles é um dom, certo dom, um talento. O outro é a circunstância, né, que você tem. E a outra, o chamado do coração. Então, assim, às vezes você tem um talento ali de cozinhar, você tem uma certa habilidade em cozinhar, você até gosta, mas não é ali que teu coração está te chamando para estar, né? E às vezes você não tem a circunstância, né? Então, por exemplo, eu entendi que você se doou a uma atividade, você não ficou presa no seu coração. Bom, no começo você tinha uma circunstância, tinha professora disponível. Você entendia que tinha uma certa habilidade para dar aula. Eu vejo as pessoas hoje olhando muito para o coração. Eu falo assim, querido, encontra um outro lugar para o seu coraçãozinho, porque agora você não pode ir vender miçanga na praia. Aqui não tem praia, você não sabe fazer miçanga. Pô, espera chegar. Casar esses 3 é muito complicado. E eu ainda incluiria mais uma, a oportunidade. Pois porque então. Às vezes as coisas aparecem, né? e tu fica naquela, será que é? Será que não é? Eu não tenho essa habilidade, esse dom. Mas as coisas, né? Deus deu o dom para nós, para a gente modificar, para a gente melhorar, para a gente aperfeiçoar esse dom. E quando eu fui professora a primeira vez, eu realmente, assim, né? Eu era novinha, né? Mas, assim, na minha cabeça, eu tinha trabalhado anteriormente com meu sogro na agropecuária, daí eu fui para o hospital, daí depois, né, eu fui chamada no concurso. E eu penso que quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem que se propor juntando tudo isso. O coração, o desejo, esse dom, e pegar essa oportunidade e fazer disso o melhor da tua vida. É isso aí. Por mais difícil que seja, porque em todo lugar, em todo momento, a gente encontra dificuldades, né? Eu sempre falo que você não pode ouvir só uma coisa, né? Você não pode ficar só ouvindo o coração. E hoje as pessoas estão muito imbuídas em ouvir o coração. Não, eu não gosto. Eu não gosto, eu não quero. Aí vai largando, vai largando. Você imagina se todo mundo fosse ouvir o coração. Em algum momento eu vou ter que fazer o que tem que ser feito. Eu não posso ficar olhando... A razão tem que falar mais alto. Se eu gosto ou não gosto, né? Por exemplo, você trabalhou em escolas
com crianças deficientes, em algum momento a criança se defecou, urinou, fez alguma coisa. Você não tem muita escolha. Ou você vai fazer, ou você vai Ou você fazer. vai fazer. Eu Ou sempre você vai falo isso. fazer. E na educação especial é muito, muito isso. Eu sempre falo. A gente era muito mais babá, mãe, do que propriamente professor. Sim. Né? Porque tu precisa entender a limitação, né? Tu precisa entender que é diferente. Né? Nós não podemos jogar numa sala... É por isso que eu sempre trabalhei, durante os 10 anos que eu trabalhei na PAI, a história da inclusão. O que é inclusão? Inclusão, tá inclusa. Colocou numa sala de aula com mais 20, essa criança está inclusa. Não. Ela precisa fazer parte daquilo para estar inclusa. Ela precisa... E não tem como, Wellington. As pessoas podem dizer, não, eu não olho com diferença. Olha. Olha porque olha. Se não olha por Mesmo que diferença, seja... olha por curiosidade, olha por qualquer coisa. Às vezes a pessoa está até olhando por compaixão mesmo, né? Eu Isso, até creio nisso. exatamente isso. Porque eu também, Às vezes outro dia, olha estava... por pena, entendeu? Isso. Por pena, por compaixão, por se compadecer daquela situação. Mas olha, Isso. é tratado diferente. Para um professor não é fácil. Tu tem 25, né? Tidos normais, e daí tu tem 1, 2 especial. E que tu sabe que não vai conseguir dar o mesmo acompanhamento. Então, quando a gente fala a palavra inclusão, a gente tem que ter noção do que é realmente a inclusão. Se é colocar dentro daquela sala de aula e dizer que está inclusa, ou se é tentar fazer o máximo para aquela criança estar junto. E eu vou te falar, é até bom olhar, sabia? Sim. Eu acho que tem que olhar, porque se você não consegue encarar a realidade do mundo, porque aquilo ali é a realidade. Outro dia eu estava no hospital, eu fui fazer um raio-x no meu dedo, e chegou uma mãe com uma criança de uns 15 anos, né, definhada assim, as pernas, o braço, e ela com aquela força, uma força assim, abraçou e sentou e ficou sentada, e a menina veio, a senhora não quer uma cadeira de roda? Ela falou, ele não para na cadeira de roda. A minha vontade era tomar o menino dela e segurar para ela, porque eu vi que ela estava... Mas ela faz aquilo todo dia. Todo dia, uma vida inteira. Uma vida inteira. Aí eu olhei para não tem férias, não tem final de semana. E eu fiquei olhando, e aqui o pessoal está assistindo a gente, eu fiquei olhando para ele tinha uma pulseirinha de ouro assim, estava bem cuidadinho, estava de meia, ela abraçava ele, beijava ele, e eu fiquei olhando aquilo foi tão forte. Aquilo é amor incondicional. Esse é o maior amor que existe. Inconscientemente eu me coloquei em oração e louvor de agradecer todas as graças que eu tenho na minha vida e pedir por aquela mãezinha, por aquela família. Mas você olha numa pessoa dessa, você nunca... É muito difícil você encontrar uma pessoa dessa com sofrimentos. Uhum. É mais fácil você olhar uma pessoa que tem tudo reclamando e sofrendo do que alguém assim. Da circunstância, porque é alguém que encarou exatamente o que você encarou lá no começo da tua jornada, a vida. Ó, meu amigo, peraí, aqui não tem outro lugar, aqui não tem outra coisa para fazer. Não tem outra opção. E daí eu queria te perguntar, né? E isso é uma, como eu sempre digo, né? Se você olhar, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, ela é uma figura franzina, pequena, mas de uma personalidade tão forte, de uma espiritualidade tão forte, capaz de mover e realizar tanta coisa que muitos homens fortes não dão conta de realizar. E daí eu queria aproveitar e te perguntar. Eu sempre te olhei de longe, né? Nós nunca tivemos uma amizade, até uma vez te procurei para talvez ajudar na comunidade, depois acabou acontecendo outras coisas na minha vida e eu não tive como continuar. Mas eu sempre te olhei de fora como uma mulher de uma personalidade forte, de uma opinião forte. Você se considera essa mulher? E se você se considera, você sempre foi assim ou essas situações todas da vida te forjaram assim? Eu me considero uma mulher forte, de opinião, firme, onde às vezes eu assusto as pessoas, né? Onde às vezes as pessoas até me interpretam mal, né? Tipo, a Ideiva é afoita, a Ideiva é isso, a Ideiva é... Entendeu? É casca grossa. Os meninos da comunidade dizem, dama de ferro, a nossa onça, a nossa cobra, a nossa... Eu me considero essa mulher forte. Se eu fui sempre assim, eu não sei. Mas teve momentos onde a vida me exigiu em que eu fosse forte.
E pelos meus filhos, né? Eu lembro, nós passamos uma crise financeira muito grande, onde eu sofri muito, a gente sofreu, né? E infelizmente esse privilégio não é só meu, né? Muita gente, Sim, eu tive esses também. né? E eu lembro que um dia eu estava na casa da minha sogra e as coisas estavam muito difíceis. E eu sempre fui de me maquiar, de me pintar, né? De não sair do quarto sem um rímel, sem um batom. E quando a gente não tá bem, isso não vai. E o meu menino era pequenininho, ele veio com o batom da minha sogra na mão e ele olhou para mim e ele disse: Mãe, passa batom. Passa batom, mãe, por favor, passa batom. A partir daquele momento, Wellington, eu vi que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ser a leoa mesmo. E a partir daquele momento, eu decidi que eu ia virar isso, que eu ia me tornar uma mulher forte, guerreira, uma leoa, pelos meus filhos, em primeiro lugar. Começou por eles. E a gente vai deixando, eu acho que essa história do passa-batom era porque ele me olhava todo dia e a mãe é forte, tá maquiada, tá de batom, né? E de repente a mãe ficou doente, a mãe ficou fraca. Então, não sei se eu fui sempre forte, eu sempre tive uma personalidade forte, assim, na adolescência, criança, não sei. Mas eu me tornei assim. Sim. A vida Sim. faz com que a gente tome atitudes diferentes. A vida faz com que a gente se revista, né? De, às vezes, uma nova personalidade para a gente até ter condições de seguir em frente. E me tornei essa pessoa forte. É, Hoje eu me vejo como uma mulher que faz, eu me vejo como uma mulher forte. As pessoas às vezes me questionam e acham que eu teria que ser mais meiga, mais doce, mais... Mas eu não sou. Até eu não gosto da palavra meiga. Para mim, meiguice me faz olhar e pensar, ai, queridinha, coitadinha, tarará. Eu não sou. Eu quero ser olhada como aquela mulher forte, como aquela mulher você que nunca bonita, gostou de ser destemida. coitadinha? Não. Nossa, isso me Eu irrita sei. muito. A Monique, a minha esposa, também não gosta. E às vezes quando eu falo assim, coitado do fulano, coitado nada, ela também não gosta que chame os outros de coitado. Eu acho que, olhando para você falar, ouvindo você falar, né, e te olhando, é claro, eu fico pensando aqui que o lugar que você está inserida, desde o começo da tua vinda para cá, da tua vida profissional, a pai, e casa de habilitação, né, trabalhando com drogados, com pessoas que têm um vício, que de certa forma estão acorrentadas em outra esfera, que não é uma esfera física só, não é uma limitação física, né? Igual o primeiro trabalho teu estava num estágio de limitação física. Pessoas que realmente têm uma necessidade, tem ali, sei lá, alguma limitação, que se a gente não tiver, não compadecer, você se irrita, porque você ensina 10 vezes a mesma coisa, você fala 30 mil vezes a mesma coisa, e ela continua derrubando, continua caindo. Quando você sai daquela esfera ali e vai para uma esfera de uma casa terapêutica, por exemplo, que é o lugar que você teve, você encontra pessoas que É o elas estão... oposto. Isso, oposto. Elas têm, É o às vezes, oposto. todas as condições físicas e mentais, mas elas estão acorrentadas em outro lugar. E Exatamente, é o oposto. E quando a gente tem a personalidade forte e exequível, como você falou, se eu sou uma mulher que faz, muitas vezes falta paciência de entender abençoado. Por que você não consegue sair daí? E como é que funciona nessa hora? Porque ali sim é o lugar, eu acho, que mais a gente exercita aquele perdão que Deus pede para nós, né, que o Senhor pede para nós na palavra, 70 vezes 7. Porque todo dia você vai ali, pega o cara da rua, dá um banho nele, ajeita ele, pá, tá, ele reabilita e soltou. Daqui a pouco ele tá ali de novo na rua, você olha para ele e fala, meu Deus, e agora? Já fiz 3 vezes. Como é que é 10 isso, vezes. 10, 30, né, às vezes. E a família, então, né? Faz, né? Então, trabalhar com criança especial é totalmente o oposto de trabalhar com dependente químico, né? Porque a criança não teve a opção. Ou ela passou por uma doença, uma síndrome, né? Ela não tem essa opção. E o nosso dependente, o nosso usuário, foi uma opção de vida. Independente do porquê ou como ele chegou nessa vida, foi uma opção de vida. Uma opção, porque eu sempre trabalho que a vida é feita de escolhas. E a gente escolhe. Assim como eles, no momento que eles entraram para a droga, mesmo sabendo, porque
Hoje, ninguém entra no mundo da droga sem saber o que é a droga, né? Então, eles entraram por algum motivo, querendo ou não, como eles mesmos dizem. Ah, eu fui sem vergonha, eu estava num momento de crise. Então, aí entra a parte do ouvir e entender o ser humano. Não o crime que ele cometeu, não o ato errado que ele cometeu. Aí entra, Senhor, o que queres que eu faça, né? Aquilo que Jesus disse, eu estive preso, me visitasse, eu estive, né, naquela situação. Uhum. E não foi fácil, principalmente porque eu sou afoita, né? Eu sou realmente mais enérgica. Wellington, a gente aprende. Quando a gente põe amor no coração, e desejo de fazer a diferença, a gente aprende. Então, na comunidade terapêutica foi um aprendizado diário, porque todo dia, né, a gente tinha que fazer o plano de aplicação, que era o plano de ação de trabalho, né, anual, e mandar para a ação social da prefeitura, né, ou para a parte da saúde. E daí assim, Deiva, mas é a mesma coisa, assim, porque todo dia nós começamos um novo tratamento com uma nova pessoa. Todo dia é um recomeçar. Mesmo aquele que está lá pela 8ª vez. É um recomeçar. Porque se ele está ali novamente pedindo, é porque ele não aprendeu o suficiente lá atrás. E uma das coisas assim que eu sei e que eu ouço muito dos meus guris, né? E eu falo, eles para sempre vão ser os meus guris. Independente se a Ideiva agora não é mais coordenadora da comunidade terapêutica, mas eu vou estar em outro lugar, sempre para ajudar eles, as famílias deles, estar com eles. É aquela coisa de estar junto, de procurar entender, de quantas vezes o juiz pediu para levar alguém para lá, e daí o juiz dizia, o cara assim, não fala para mim, ou o conselho tutelar, a mãe, o menor, né? O cara é assim, não fala para mim, deixa eu criar esse conceito. Porque quando as pessoas, e assim é conosco, quando Sim, porque é uma experiência, você que tem que ter a tua experiência, né, com a pessoa, senão você já começa a contaminar, né? Exatamente. E quando vem pra gente alguém com um preconceito definido, não precisa nem saber quem o cara é, porque o cara é. Não, eu não quero saber. Deixa eu criar esse conceito, deixa eu conhecer essa pessoa. Tanto que eu recebi, não sei o número de menores na comunidade, onde eu ouvia, que aqui fora eram os capeta, que aqui fora era um criminoso, que era isso. Eu, dentro da comunidade com eles, nunca tive nenhum problema. Muito pelo contrário. Eles eram apaixonantes, eles eram de vir me abraçar. Até hoje eles me chamam de mãezinha, né? Ou mãezinha, ou não sei o quê, né? Ou por mais, na minha cobra, né? Nossa dama de ferro, tarará. Mas assim, de tu entender, tu olhar para eles de uma forma diferente que as outras pessoas olham. Sim. Por mais que eu sabia o histórico de cada um, porque sempre a gente deixou muito claro assim, eu sempre pedia, você tem problema com a justiça? Se tu não quiser me contar, para mim não tem problema. Mas se acontecer alguma coisa, um juiz, um mandado, alguma coisa, eu não vou ter como ajudar. Então, se você quiser me contar a tua vida, para eu tentar te ajudar, você vai fazer. E acaba sendo um livro aberto, né? Eles acabam fazendo com que a gente... porque de certa forma são pessoas que precisam. Que estão necessitadas. É como se você jogasse um copo d'água numa terra seca, assim, né? Exato. E essas pessoas, Wellington, e eu muitas vezes dizia, tu não merece. Mas tu tem uma mãe, tu tem um pai, tu tem um filho, tu tem um irmão. E é por eles também que eu vou trabalhar contigo. Oi, Deiva. E no decorrer eles acabam, e daí a gente acaba se encantando com aquele ser que vem para ti, com a pior mazela do mundo, e daí tu, no dia a dia, conhecendo, tu vê que ele é só um ser humano, que às vezes não teve oportunidade, que não foi amado, que não teve alguém que instruiu, então é muito fácil sempre jogar, tirar pedra, né? É tudo vagabundo, é tudo isso. Nós não podemos generalizar. Porque eu penso sempre, o primeiro conceito que eu faço para alguém é em cima de mim mesma, daquilo que eu acho que tem que ser. E a gente sempre acha meio errado, né? A gente quase nunca acerta o que a gente acha. Uhum. Porque é aquele negócio, quem planta acha, colhe quase. Eu sempre falo essa frase em todos os lugares que eu vou. E quando você acha, você quase tem razão, mas você nunca tem. E o quase não é certo, então você sempre está errando. Mas deixa eu te falar, a Ingrid perguntou aqui, ó,
qual foi o maior aprendizado entre as duas profissões? O que você mais aprendeu? O amor incondicional. Porque é um amor que tu conquista e que tu tem certeza que tu não vai ter nada em troca. Sim, não vem nada, é. Não vem nada. Não vem nada. Não vem nada e ao mesmo tempo vem tudo. Porque eu sempre falo, as crianças da paz são elas são tão especiais que elas são sinceras demais. Ou elas te amam ou elas te odeiam, né? E geralmente quando tu tá nesse trabalho, elas te amam muito. Então esse amor incondicional, esse amor é um amor assim lindo, puro, maravilhoso, um amor que não tem barreira, que não tem, ela não vai olhar se tu tá feia, ela vai te dizer, hoje tu tá feia. Sim. Entendeu? E Na tua você cara. gosta disso, né, ou não? E gosto. Eu gosto das pessoas diretas. E eu sou direta. E eu sempre, se eu tiver alguma coisa com alguém e isso incomoda, eu vou sempre olhar para essa E pessoa as e dizer, olha, pessoas indiretas te assim, incomodam? Aquelas pessoas que deixam as coisas no ar, assim? me, me, me incomoda. Porque eu acho que essas pessoas tu não sabe lidar com elas. Porque tu nunca sabe quem ela é e como ela vai agir. Eu acho que se é uma pessoa tipo a Deiva, você já me conhece, você sabe que eu sou pai e pai. É fácil lidar porque você vai saber mais ou menos as minhas reações e tal. Agora, aquela pessoa que está em cima do muro, que aqui é boazinha, que aqui é isso, que aquilo, e daí de repente, bum, tu não sabe como lidar e como chegar nela. Sim. E eu, por mais que eu tenha uma personalidade forte, eu acho que eu sou uma pessoa estável. Eu posso até dar uma explodida ali, mas eu vou pensar, vou falar, se eu acho que tá, vou voltar e vou dizer, olha, me perdoa, eu não devia ter falado daquele jeito, né? Mas eu prefiro muito mais isso, as pessoas diretas e claras olhar para mim no meu olho e dizer o que está pensando, o que vê, do que virar as costas e falar para alguém. Sim. Porque para mim daí perde a credibilidade. Porque eu É, sei e que eu se acho virou assim, as costas e falou para alguém, vai falar para mais alguém, para mais alguém, para mais alguém, e às vezes eu nem vou chegar a saber o que aquela pessoa pensou. O que é eu isso aí, deveria ter mudado, é isso né? aí. É. Para ter, ter melhorado o conceito para Não essa te deu a pessoa. oportunidade de melhorar e ainda passou às vezes é um momento que ela te viu, né? Uma foto ali, ela nem conhece toda a tua história. E daí, quando a gente fala em toda a Ela tua julga história, né? por aquele ato. É, isso aí. Até o Uhum. Josimar, ele é lá da minha cidade natal, de Sidrolândia. Ele colocou assim: a cidade está de parabéns pela vereadora eleita. É ótimo saber que tem pessoas assim envolvidas na política. Então aí vai entrar no assunto que eu queria entrar, porque você não consegue mentir por muito tempo que você é. As pessoas até enganam um pouco, mas assim, faz Uhum. 23 anos que você trabalha com pessoas debilitadas que precisam, que necessitam, e você vem sendo talvez forjado e moldado e atendeu muitas pessoas. Tem mais dois assuntos que eu quero entrar. Esse é um. Como que você foi parar na política? Tipo assim, ó, eu acho que agora eu quero. Porque a gente sabe hoje que existe uma esfera muito difícil de ser conduzida nas execuções por conta dos legislativos, das leis, das coisas e tal. De repente, agora você está num lugar um pouco maior, mais alto, que permite ajudar mais pessoas, né? Então, talvez você trocou lá teus 28, 30 pessoas que tem ali na casa terapêutica, não sei se já está nesse número aí, mas parece que o último número que eu tive acompanhando era por ali, 28, acho, ou 30. E agora, 80 mil lixeiras, 80, sei lá quantas mil famílias, mil casas. Como é que foi para você essa experiência? E parabéns, né? Você foi a segunda vereadora mais votada por uma diferença, assim, muito pouco de voto, acho que 10 ou 15 votos foram a Três. diferença. 13 Três. votos. 3 votos, então, por 3, então pode se considerar que, né, foi a mais votada junto com o Vladimir, que inclusive eu já até entrevistei aqui também. Como que foi isso? Conta para nós um pouco disso. Então, vou voltar primeiro uma questãozinha lá atrás da comparação de eu trabalhar com um dependente químico, né? Uhum. A gente estava falando, né, enquanto tu tá professor na PAI, né, por exemplo, eu fui na PAI do ensino regular. É muito mais, às vezes, tu ser babá, mãe, do que ser professor. Com o dependente químico, a gente aprende uma outra instância de vida,
onde eles, por algum motivo, escolheram essa vida e a gente precisa convencer eles. A primeira coisa, a eles se acreditarem, a eles se entenderem que eles são pessoas, que eles são seres humanos e que eles são capazes, se eles quiserem, de sair das drogas. Porque eu sempre falava, né? O mundo da droga é assim, tu só não pode isso. Todo esse resto aqui, você pode. Mas isso não pode. Só que é isso, a coisa mais importante do mundo, para quem está na dependência. Ele até quer dar valor para a família, para o emprego, tarará, mas a dependência é uma doença. E que precisa ser tratada, né? Ela é lenta, progressiva e fatal, mas altamente tratável. Então, tu conseguir convencer esse jovem, esse ser humano, de que tem uma vida além da droga, e que não vai ser fácil, em nenhum momento a gente coloca como fácil, a gente sabe o quanto é difícil, mas que tem. Então, esse era um grande desafio sempre. E conseguir fazer com que eles aprendessem, com que eles acreditassem neles, né? E quando eu fui convidada para ser vereadora, até um tempo atrás a gente brincou, né? As pessoas brincavam, eu já tinha sido convidada outras vezes para ser candidata. Eu falei, gente, isso é loucura, jamais, não. Essa ideia aqui é contra a política, não gosta de política. Aquele papo que todo mundo tem, né? Eu não gosto todo de mundo política, tem uma... mas nós vivemos política, né? O fato de estarmos aqui, eu e você conversando, é um ato político, né? Sim, já então, é uma relação para o outro, né? E as pessoas assim, então, ficavam, Deiva isso, Deiva, acho que tu tem mais condições, tu tem condições de fazer diferença, aquela coisa, né? Até que esse ano, então, sabe aquela história de pular ondinha, de fazer pedido? Eu tô com os 2 filhos fora, né? A Maria Alice em Caxias do Sul, o Murilo Porto Alegre. Então, meus pedidos lá das ondinhas do mar e tal, eu pedi que eu tivesse um ano tranquilo, um ano mais calmo, onde eu queria me dedicar ao trabalho, mas principalmente tentar fazer um pouco esse lado família, que a gente acaba deixando de lado, né? Porque tu começa a viver a vida de outras pessoas, tu começa a fazer parte da vida de um monte de gente, né? Então, aí as coisas da comunidade não estavam fáceis, os últimos 2 anos foram bem difíceis de trabalhar, complicado. Então eu pensei, já que tá tão assim, né? Então eu vou também me dedicar para os meus filhos, né? Daí a gente olha no calendário lá no comecinho do ano, né? Ia ter um monte de feriadão e coisa assim. Tá aí, é o ano que eu vou descansar. É o ano que eu vou dedicar um pouco a ser mãe. Mas aí veio a pandemia, aí veio esse convite maluco, né? De me candidatar a vereadora, até quando o Miguel me ligou. Eu falei, Miguel, tu bebeu? Ficou louco? Eu falei, ficou louco? Desculpa, ainda tenho tosse, tá? Porque você estava de Covid, né? O pessoal não Passei. sabe aí. Não sabe ainda? Nossa, mas passei uns Eu acho que dias. nós não falamos, mas quem é daqui sabe. Passei uns dias muito difíceis. Mas enfim, aí o Miguel me ligou, ele disse, olha, estamos aqui umas 18 pessoas reunidas e o teu nome está aqui. Falei, gente, então tudo bêbado, só pode, né? Porque eu falei, Miguel, eu sou bocuda, mal educada, falo demais, né? Sou uma pessoa difícil, né? Né? Metida aí, né? Todas essas qualidades lindas aí que o pessoal me dá, né? Não, é de pessoas assim que a gente precisa, pessoas fortes e tal, né? Me chamou para uma conversa, né? Me falou o plano, o que eles queriam para o município e que eu me encaixaria nisso, né? E eu disse, me dá um tempinho para mim ir para casa falar com a família, né? Eu só posso falar com o Paulo depois da faculdade, com as crianças tarde, né? Então, mas aí faltava 2 dias para mim organizar afastamento de trabalho, me filiar num partido. Então foi tudo meio Nossa, nem assim, filiar né? no partido era. Faltava assim, estava no limite, né? Porque eu nunca tinha sido filiada em partido nenhum. E então foi assim, meio que, tipo, e Deus, o que queres que eu faça, né? Daí, Murilo, mãe, é tudo que tu faz, só tu vai fazer com outro título. O Paulo me disse, se eu disser não, tu vai fazer o quê? Se disser não, que daí que a gente vai e faz, né?
Mas te apoio, a Maria Alice é a mesma coisa. Mãe, tu já faz tudo isso, é a tua vida. Só vai mudar de título, só vai... E eu acho que sim, que tu serve, que tu... Vamos lá. Então, sem E daí muita... foi. Né? Deus, é isso? E é Aí, então... engraçado que tu encarou um negócio muito... esse ano eu participei um pouco da política, assim, porque eu percebi que eu também precisava me colocar à disposição da sociedade se eu quisesse reclamar. Então, como foi uma gestão Exato. que eu reclamei muito, né, e as outras eu não reclamava, até porque eu achava que estava coerente com a realidade do município, nessa eleição eu percebi assim, bom, eu estou sendo um reclamão e não estou fazendo nada, então eu vou fazer alguma coisa. E fui fazer. E eu vi você várias vezes e você realmente assumiu a espada, levantou e era uma grande guerreira ali na campanha. Infelizmente, eu queria até aproveitar esse espaço. Nós vamos ter que encerrar a nossa live um pouco antes hoje, né? Por conta que eu tenho uma reunião que foi marcada ontem à tarde e me pegou de surpresa e agora eu vou ter que pedir essa desculpa ao pessoal que está ouvindo. A gente tem mais de 20 pessoas aí, estamos mantendo mais de 20 pessoas. São pessoas que acompanham o nosso trabalho e também muitas que vieram ver você hoje aqui, com certeza. Mas, Ideiva, chegando no final, eu queria te perguntar mais uma coisa. Você falou aí dos adjetivos ruins que a Ideiva tem na boca dos outros, né? Porque para quem te conhece e quem foi servido por você, provavelmente não pensa assim, né? E tanto é que o reflexo e o teu carinho foi provado nas urnas. É um grande privilégio nós termos uma vereadora como você que realmente está nas causas públicas, né? Porque tem que ter muito estômago para viver no meio público, no meio das pessoas, no meio de opiniões divergentes, no meio de situações que muitas vezes aí não pode vencer no grito, né? A gente vai ter que ceder. Você acha que a Ideiva é fácil? Quando que a Ideiva cede? A pergunta. Aí, já vou dar a receita. O Paulo deve saber, mas quando que a Ideiva assim, ó, Wellington, eu sou muito assim, mas quando acontece isso, eu tô tranquilo, entendeu? Wellington, eu acho que não é que a Ideiva cede ou não cede, mas eu preciso ser convencida Quando das é que ela é convencida, isso. entendeu? Eu preciso ser convencida das coisas. E quando eu me coloco num propósito, eu vou nesse propósito até o fim. E eu falei durante toda a campanha que eu quero ser aquela vereadora que vai estar com as pessoas, que vai estar cada dia, né, da semana num bairro, para mim realmente saber qual é a realidade, o que essas pessoas precisam, como essas pessoas vivem e o que realmente nós podemos fazer enquanto poder público, né, através das políticas públicas para essas pessoas. Então, tudo aquilo que for que eu me propus e que for para ser de acordo com o melhor para a cidade, vai ser fácil me convencer. Mas Certo. para mim, eu tenho umas coisas muito claras. Por exemplo, vereador não pode entrar na Câmara de Vereadores com o intuito de se dar bem na vida. Porque nós vamos entrar na Câmara de Vereadores Eu com o acho que ninguém intuito, que entra no serviço público, né? né, Ideiva? Vamos entrar no serviço público, nós vamos ser servidores das pessoas. E nós temos que fazer isso com a maior dignidade. Porque eu não vou estar lá para resolver a minha vida financeira. Eu vou estar lá com um salário, como todo e qualquer outro trabalhador, Qualquer um que presta um né? Porque serviço, todo eu mundo até vejo hoje precisa o pessoal trabalhar. A critica gente muito o se servidor colocou à público. disposição, né? Para estar lá, para trabalhar. Então, eu vou estar lá trabalhando, porque eu vou ser uma servidora do povo. Assim como prefeito, como vice. Então, eu tenho que fazer esse trabalho da forma mais digna possível. Porque, como tu falou, eu fui eleito com 1.508 votos, mas tem uma população de mais de 80 mil pessoas que estão aguardando o nosso trabalho, que estão esperando que façamos a diferença. E tanto está aí que a Câmara foi 90% renovada. Porque Sim, as sim, pessoas querem o diferente, as pessoas querem renovação. sim. Eu não tenho experiência, não sei como é, mas assim como eu, acredito que os outros colegas vereadores, todos vamos ter a mesma disponibilidade em aprender e fazer o melhor. Sim. E eu vou te dizer, e eu vou estar lá e vou procurar dar o melhor de mim e vou cobrar dos outros o melhor deles também. Não, isso a gente tem certeza absoluta. E, Você é uma mulher porque, e de até porque fibra. eu sou assim.
Então, com certeza, eu vou ser uma vereadora que, quem sabe, vai incomodar alguns, né? Mas eu vou estar sempre de olho naquilo Mas que... eu acho que você tem sabedoria para articular bem, né? Eu acredito que essa renovação ajude também a todos, né? Muito. A se unir mais, porque quando você entra num lugar que ninguém muito sabe muito das leis e tal, acaba todo mundo se ajudando e se estudando junto e aprendendo E junto tudo e se construindo aprende, junto. né, Wellington? É isso aí. Tudo se aprende quando se tem vontade de aprender. É isso aí, é isso aí. E Deiva, infelizmente nós vamos ter que encerrar, mas eu acho que eu vou marcar outro papo com você, Ai, foi porque é ótimo. muito bom falar contigo. As pessoas já derramaram adjetivos bons aqui para você. Boa Ai, sorte, maravilhosa, inspiradora. E realmente, você é uma mulher inspiradora, tem uma energia que move para quem gosta de executar situações, de fazer. E eu tenho uma coisa que eu vejo muito em você, e eu vi algumas vezes saindo da igreja, às vezes tem ali alguém precisando de ajuda, liga para a Ideiva, daí liga, você atende e tal. Essa disponibilidade que eu vejo que as pessoas que lideram sempre têm. Elas não têm esse negócio, depois das 9 eu não atendo mais celular, depois não tem isso. As pessoas não. que lideram, elas estão Sempre disponíveis prontas. isso, ao serviço, né? Eu também nunca tive isso na minha vida. Eu respeito quem tem, acho legal, né? Ter o tempo ali com a família e tal, mas aquilo limita em algum momento porque as coisas não têm hora para acontecer, né? Uma família não tem hora para ser invadida por um filho que Não. rouba uma TV, que não sei o que, e por aí vai. Mas assim, E bom se tudo pra... fosse programado assim, né? isso, se os neném nascessem só no dia de semana, se essas coisas acontecessem. Mas assim, eu queria te pedir para encerrar, porque eu tenho que encerrar mesmo. É, liderança na pele para Ideiva é o quê? Eu consegui convencer as pessoas com amor, com jeito, de que tem outra forma de fazer melhor a vida. De que, para mim, né, a diferença entre o poder e a autoridade, né? O poder é aquele que fala que você, tô te mandando, tu vai lá fazer isso, senão tu vai ser demitido. Mas de eu querer ter eu sempre falava para os guris na comunidade, de ter a autoridade quando tu convence alguém com amor, com jeito, com exemplo, de que tem uma forma melhor de fazer, de que existe uma forma melhor. Para mim, a liderança é essa, é a que sabe ouvir, é a que sabe entender, a que vai dar um posicionamento se tiver, senão não, né? Mas o verdadeiro líder, para mim, é aquele que anda junto, que diz, Certo. vamos fazer. Não é vai fazer, não, vamos fazer, que isso vai ser o melhor. E é dessa forma que eu quero conduzir o meu trabalho, tanto que eu falei que quero ser a vereadora do povo mesmo, aquela pessoa que vai estar lá no bairro, que vai estar lá no PSF, que vai estar lá na escola, que vai estar lá no CDP, que vai estar lá no socioeducativo, que vai estar, se possível, na comunidade terapêutica, de estar junto, de saber entender as pessoas, porque às vezes as pessoas têm uma ideia muito... eu falo errada, de que as pessoas só precisam de ajuda financeira dos outros. E às vezes se precisa de uma coisa tão simples, que é o amor e a dedicação, que é de graça, que não custa e que é o mais difícil de fazer. É isso aí. Show de bola. Deiva, obrigado. Um grande abraço para você, uma boa semana. Obrigado, pessoal, que teve. Muito obrigada. Obrigada Até a pela próxima. oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.